Olá, pessoal do RB. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Já acompanhei o evento em outras edições e é um grande privilégio estar participando dessa edição. Infelizmente digital, mas em breve a gente vai poder estar próximo e todos abraçados aí nos eventos futuros da empresa. Eu vou compartilhar minha tela e vou falar um pouco hoje com vocês sobre concepção de projetos, indo da prospecção até o lançamento. Então, focando muito pelo viés do desenvolvimento de negócios, quando você capta, você busca uma área, e até a maneira, o momento de como vocês podem estar colocando esse produto na prateleira, na rua e no mercado de uma maneira geral. Gente, eu costumo dizer que o mercado imobiliário ele não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo, e ele é como café, ele é como plantar café. Você consegue ter resultados diferentes, ter produtos, sabores diferentes do café, de maneira onde você está localizado, seja num terreno mais alto, seja num terreno mais baixo, e assim é no mercado imobiliário. Tanto que a frase que a gente mais escuta no mercado é: mas aqui é diferente. Então, corretores falam isso demais, construtores falam muito, pessoas, de uma maneira geral, utilizam muito essa frase para dizer, por exemplo, que Anápolis é diferente de Goiânia. E porque o mercado imobiliário brasileiro ele é formado por microclimas. Então, e isso é tão diferente que as coisas no mercado, a maneira como a gente consome o imóvel, como a gente comercializa, como a gente está evoluindo, e não só no mercado imobiliário, mas na nossa vida de uma maneira geral, está mudando todo dia. Então, realmente, aí é diferente, aqui é diferente, lá é diferente, e o mercado imobiliário ele está passando por uma transformação. Os últimos anos tem sido uma avalanche de novidades para a gente, é uma avalanche de coisas que estão acontecendo, e isso nos dá um desafio fantástico para o que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Tanto, o que reforça essa tese é que lá em 2018 a gente tinha um levantamento de todas as PropTechs que existiam no Brasil, e já tinham diversas empresas fazendo coisas diferentes, trazendo a tecnologia cada vez mais próximos para o mercado imobiliário, seja a Zero de Extrato, a Urb, Milzap, e isso evoluiu ainda mais em 2019. Então, até um momento ali antes da pandemia, e quando a gente estava caminhando para um cenário durante a pandemia, esse ecossistema das Construtechs e PropTechs no Brasil, ela explodiu, ela virou um negócio assim com um tamanho gigantesco, fantástico, e isso tem aumentado cada vez mais, tanto que a gente vê cada vez mais unicórnios no nosso meio, cada vez mais empresas do setor indo para essa linha, né, das Construtechs e das PropTechs. Isso está mudando a nossa maneira de olhar para o mercado, está mudando a maneira como os nossos clientes consomem esse nosso produto, e isso muda a nossa maneira de como estar e como trabalhar, atuar nesse mercado, certo? Então, o que erroneamente, muitas vezes, os players fazem, as pessoas, de uma maneira geral, fazem quando olham para o mercado imobiliário, olham para o resultado, para um sucesso imobiliário, se coloca que isso é atrelado a uma única pessoa, ou a uma única empresa, ou a uma única prática. E não. Na verdade, tudo isso ele faz parte de um ecossistema e um alinhamento de um ecossistema que vai estar atuando nesse meio, nessa frente, que é composta pela força de vendas, pelo departamento comercial, pelo marketing e por todo o time do empreendedor que está desenvolvendo, que está estruturando esse negócio. E se não houver alinhamento nessa turma, o problema é grande, porque vai haver ruptura.
E eu gosto muito de dar o exemplo de um muro, porque cada tijolo ele tem exatamente a mesma importância. Se ele fica embaixo, se ele fica em cima, se ele fica do lado, se ele fica no canto direito, no canto esquerdo, todos eles têm exatamente a mesma importância para a construção do muro. Não dá para pensar um muro faltando um tijolo no meio dele, ou com um buraco lá embaixo, faltando um tijolo lá embaixo. É preciso fomentar todo esse ecossistema. Porque se o processo comercial não tiver alinhado com tudo isso, e todo o processo de prospecção de áreas não tiver alinhado com tudo isso, o time de aprovação de projetos, o time de marketing, departamento pessoal, qualquer ruptura que seja, o muro pode rachar. E muito pior do que isso, ele pode até vir a cair. Então, o desenvolvimento e a gestão de um produto imobiliário, ele envolve uma complexa e estruturada implantação de processos e procedimentos que compreende as questões que eu vou listar agora a seguir. Então, o primeiro passo, quando a gente fala da concepção de um produto, é analisar os critérios e a dinâmica local do local onde você se propõe a empreender, da tua área de interesse. Então, isso é muito importante. E não tem maneira de fazer isso usando a adivinhação. Porque uma das coisas que me dá um arrepio gigantesco é quando eu olho para o empreendedor, ele está pretendendo desenvolver um produto e ele começa a olhar o negócio que ele vai desenvolver, a avaliar se é viável ou não, olhando para o vizinho. Isso é importante, mas eu vou falar que isso está alguns passos adiante. É necessário fazer primeiro, você tem alguns deveres de casa para fazer antes de olhar para o vizinho, ver o que o mercado está fazendo, ver quanto é que o fulano, que o ciclano, que o beltrano está comercializando esses imóveis, esses seus concorrentes e competidores. E isso, gente, não é o mais importante. Se olhar para a concorrência, se olhar para o que o mercado está fazendo, não é o mais importante. Ele é complementar, ok? Então vamos lá. Saindo do processo de adivinhação, uma ferramenta assertiva para você avaliar o seu negócio é você fazer uma análise de win-loss. Você usa essa técnica para analisar realmente todos os motivos, as oportunidades, os seus poderes de efetuar negócios, vendas. Ela é uma ferramenta muito ética porque ela proporciona o debate no negócio e ele é um processo que é necessário instituir na avaliação do negócio. Então, quando a gente analisa o processo muitas pessoas também chamam de go, não go, então tem diversas maneiras, mas essa ferramenta em específico, deixa eu botar aqui para o lado, essa ferramenta em específico, ela possibilita a identificação dos reais problemas e quebrando as justificativas padrões de aqui não funciona assim, aqui não funciona assado, fulano, ciclano, beltrano falou que isso não vai dar certo. Aquela imobiliária ou a imobiliária Y não acredita nesse produto. Porque, na verdade, o que você tem que analisar e fazer muito sentido é identificar quais são e quais não são os principais clientes, potenciais compradores, players do mercado que você vai prospectar para esse negócio. Então, você vai identificar um comportamento de sucesso para esse negócio. E ele proporciona que você melhore as posições de valor, de posicionamento competitivo de projeto, você desenvolva ele com mais riqueza de detalhes. Então, e isso vai desencadear benefícios para toda a cadeia, como melhorar o processo de venda das imobiliárias, parceiras, que eventualmente vão vender esse produto, identificar o porquê você não consegue, muitas vezes, encontrar o melhor negócio e acaba perdendo para o teu concorrente, para um concorrente de mercado. Identifica, por exemplo, a existência de percepção de gaps que existe dentro da própria empresa.
dentro do cliente com relação à empresa. Então, isso é muito importante para poder fazer isso. Algumas coisas que acabam acontecendo nesse processo é que, por questões políticas e cultura da organização, fica muito difícil, muitas vezes, você implantar isso dentro da empresa. Mas, assim, embora muitas empresas não tenham essa cultura, você tem uma janela de oportunidades aqui incrível. Imagina você, como corretor de imóveis, como estruturador de negócios, você estrutura e faz toda uma análise. Dentro desse processo, você está gerando valor para o teu trabalho, você está gerando valor para aquele processo de avaliação de negócio que você está desenvolvendo. Então, isso tem uma riqueza fantástica em todo o processo imobiliário. Então, você não fica na dependência de só ter bons gestores, porque, eventualmente, você tem um gestor lá que não faz esse tipo de análise, não analisa, e isso acaba atrasando o teu processo. Você tem um terreno que ele tem um bom potencial, mas muitas vezes, por uma questão cultural mesmo da empresa, que isso é muito comum, você acaba não desenvolvendo e não tendo a oportunidade de estar avaliando isso. E até a falta de foco da organização pode deixar esse processo com uma prioridade secundária. Então, isso está muito alinhado, gente, à cultura da empresa. Então, a disseminação dessa informação ela não pode ser negligenciada no processo de análise e tem que ser tratado como uma das prioridades do negócio no processo de avaliação do terreno. Então, mas assim, não basta apenas fazer só isso para analisar toda essa dinâmica, para analisar o negócio e contextualizar ele de uma maneira de uma maneira que você olhe 360 graus para o negócio. Muitas empresas fazem uma análise SWOT do negócio, e eu aprendi com um colega meu de Alagoas, de Maceió, a fazer uma análise pestal do processo imobiliário. Então, essa análise pestal, a gente analisa toda a dinâmica política, econômica, social, tecnológica, ambiental e legal da cidade, do bairro, da região, onde a prospecção, onde o negócio está sendo pensado e estruturado. Então, partindo disso, a gente começa a analisar o negócio olhando 360 graus para ele. E não só olhando para o vizinho, e não só pegando uma habilidade financeira e avaliando se ele é bom ou não é, se a conta fecha ou não fecha. Porque quando você analisa todos os fatores políticos, você tem que olhar todas as variáveis de investimento no plano plurianual da cidade, da região, que impacte o projeto. Então, a existência de programas essencialistas que interfiram na empregabilidade do mercado naquela região. A existência de investimentos no plano plurianual do município que impacte o projeto negativamente ou positivamente. Existência de políticas para a atração de novas empresas para a região. Porque isso é importante para trazer novos negócios que vão gerar riqueza para a cidade e vão gerar potencial de ganho na dinâmica econômica. E daí a gente vai para analisar os fatores econômicos. Porque daí você tem que analisar toda a segmentação do PIB. Ver se faz sentido a taxa de desemprego versus a população ocupada pela proporção de empregos formais com o total de empregos. Você tem que entender e saber ler esses dados, são todos públicos. Então, estão disponíveis no município, no IBGE, você consegue acessar todos eles de uma maneira muito fácil. Agora, você tem que ter inteligência e estratégica para saber ler todos eles. Então, analisar também toda a participação do crescimento migratório consolidado e o TGCA populacional daquele município. TGCA, pessoal, é a taxa geométrica de crescimento anual. Quanto esse município vem crescendo nos últimos anos.
E, óbvio, a renda médica até para você poder definir exatamente com que público, com que persona você está lidando. A gente já vai falar disso um pouco mais para frente. Analisamos também os fatores sociais, como o crescimento da população, cultura de consumo para o produto proposto e os dados demográficos. Os fatores tecnológicos, é necessário você olhar para toda a infraestrutura e que permita acessibilidade tecnológica. Então, tecnologia que permita gerar diferenciais de baixo custo na região, maturidade tecnológica na região e concorrentes com diferenciais tecnológicos. Só voltando aqui nesse tema, pessoal, a gente, quando fala de tecnologia, a gente não está falando de hardware, software, tudo isso. A gente fala muito, quando analisa esse viés da tecnologia, a gente está falando de analisar tecnologia de construção. Quais são as tecnologias construtivas utilizadas nessa região? Essa tecnologia construtiva, ela pode e te permite gerar um diferencial de custo, seja como ganho de qualidade no projeto ou como ganho de velocidade. Então, tudo isso é necessário ser analisado, ok? Os fatores ambientais, então, regulamentos ambientais severos, e hoje é um dos maiores problemas para empreendedores do mercado imobiliário, é o tema ambiental. Eu tive recentemente, no mês passado, na ADIT, num evento que chama Complan, organizado pela ADIT, e a grande queixa generalizada do pessoal é com relação à legalização ambiental. Então, no momento da prospecção, se analisar todos os viés ambientais, você ter um parceiro que lhe ajude nessa análise, especialista, dominante no tema, porque isso é importantíssimo demais e é uma das maiores janelas de restrição quando dá prospecção de novos negócios. Porque hoje no Brasil a gente tem regulamentos ambientais muito severos, então departamentos ambientais amplamente desorganizados, onde ninguém sabe, ninguém entende como é que funciona. Isso demora, dá uma morosidade absurda na legalização e aprovação de projetos. Então, tem regiões com pontos de poluição, tem temas até que eu nem coloquei aqui, mas são regiões onde tem um apelo gigantesco de ONGs, de entidades do setor que ficam ao tempo todo te monitorando e assim, atrapalhando o desenvolvimento desse negócio, do teu desenvolvimento imobiliário, além do Ministério Público, que nos últimos anos ele anda extremamente atuante no processo imobiliário, e isso torna ainda mais difícil, mais complexa a nossa atuação como empreendedores no setor. Bem, fatores legais. É necessário analisar todos os órgãos de infraestrutura e de aprovação de projetos interligados, porque, gente, a legislação no Brasil ela é parecida em todo o território nacional. Mas, assim, ela é amplamente diferente de, muitas vezes, em cidades vizinhas. Anápolis e Goiânia, por exemplo, a legislação para você fazer um condomínio fechado, seja de lotes ou seja um condomínio de apartamentos, ela é completamente distinta. Ela é parecida, sim, a lógica ela é muito parecida, mas os meandros do tema são muito técnicos, então é necessário você estudar e ver se faz sentido, se, de novo, fecha a conta, se realmente está dentro do cronograma e da esteira padrão, você fazer tudo isso e avaliar aí o tempo de aprovação do projeto. Não tem chute nesse nosso negócio, gente. Não dá para dizer, eu sou amigo do prefeito, do secretário e tal, e isso aprova em um ano e meio. Eu já vi projetos levar 10 anos para aprovar. Então, isso acontece, infelizmente, com muita recorrência no nosso meio. Então, é necessário essa análise legal do ponto de vista do projeto
ser feita para poder se buscar e ter uma propriedade, autoridade na hora que você for apresentar um novo negócio para o cliente incorporador. Na hora que o incorporador for fazer todo o desenvolvimento do seu negócio, você está entrando numa cidade nova, é muito importante você analisar tudo isso, e não é porque você fazia de um jeito lá no outro lugar, chegando nesse novo lugar, você vai fazer igual, você vai fazer parecido. Porque, de novo, o mercado imobiliário ele é diferente. A frase que a gente mais escuta é que aqui é diferente. Certo? Analisando tudo isso, a gente consegue ter uma matriz isso aqui é uma matriz de um outro negócio que foi desenvolvido aqui. A gente consegue desenvolver uma matriz de atratividade comercial. Então, a gente tem deixa eu mudar aqui. A gente tem uma nota geral para o tema, a gente tem uma nota geral para a vocação imobiliária e análise do entorno, da demanda, do preço, da concorrência, da absorção, uma análise quanti e qualitativa, e a gente dá uma nota para o projeto e avalia o quão bem ele vai, o quão bem ele não vai em todo o processo imobiliário. Então, isso é algo bem mais complexo. Quem quiser saber um pouco mais eu vou deixar meus contatos no final, chama ali que a gente troca uma ideia, toma um café virtual, aí que eu explico um pouquinho mais sobre isso. O segundo passo, gente, é como entender o verdadeiro crescimento na região do projeto. Porque não adianta, de novo, a gente olhar para ver o que o vizinho, o teu concorrente está fazendo. Faz muito mais sentido você analisar o entorno do teu negócio e ver aonde ele está inserido, analisando todo o fluxo de tráfego desse negócio. O quanto as pessoas levam para chegar a pé até o centro da cidade, de carro, de ônibus, e ver como é que está toda a questão da mobilidade. E não só isso. Então, você tem que também identificar os polos geradores de tráfego. Então, você tem que identificar onde é que estão os principais restaurantes da cidade e quantos deles você tem no entorno da tua área de avaliação do seu projeto. E aí você consegue criar raios de deslocamentos de 2, 4, 6. Eu sempre uso esses porque faz bastante sentido e faz parte de tudo aquilo que a gente está desenvolvendo. Então, isso faz bastante sentido. Então, e a gente vai fazendo isso para todos os temas financeiros, vai fazendo isso para os temas educacionais, vai fazendo isso para a saúde, e tu consegue achar tudo isso. Essa é uma ferramenta gratuita, super simples, é do Google, você usa o My Maps e você acha tudo por lá, certo? Você também tem que avaliar todos os dados censitários desse negócio e gera essa salada de fruta de informação para você poder tomar a decisão sobre o que você está fazendo, sobre o que você está interagindo comercialmente. E daí você vai esmiuçar todos esses dados, até chegar num formato onde você determina um comprometimento de renda e atua na faixa de valor, simulando já um valor de venda, uma condição comercial, de acordo com a faixa de renda das pessoas, a quantidade de domicílios versus a sua faixa de renda que eles podem estar atuando, certo? E daí sim, pessoal, vocês vão analisar o mercado e ver como está o mercado na região. Você define raios e começa a fazer uma pesquisa de mercado na região, seja dentro do menor raio, seja dentro do raio de expansão, que a gente está falando aí de um raio de 3 quilômetros, um raio de 5 quilômetros, e daí você começa a avaliar toda essa zona do projeto. E não para por aí, porque muito, muito mais importante do que avaliar é você classificar essa turma. Porque você tem que... A gente desenvolve aqui dentro da empresa o que a gente chama de INCC, que é o Índice de Negócios Concorrentes e Competidores, onde a gente avalia e dá uma nota com pesos diferentes para cada tema. E a gente define um score de 1 a 100 para cada tema. Então, a localização do empreendimento com relação ao comércio
de serviços e o bairro tem um peso 4. A infraestrutura do bairro tem um peso 3. As condições comerciais têm um peso 5. E a gente mapeia todos esses empreendimentos e dá um total do INCC desse projeto, desse negócio. Então, acaba avaliando tudo isso, certo? E daí, a gente avança um pouco mais. A gente está no quarto passo, que é quando a gente vai definir quem é o público-alvo. E daí, a gente parte de 2 viés. A gente tem que definir o público-alvo do projeto, do produto que a gente prospectou, e a persona. Que são coisas que parecem, muitas vezes, semelhantes, parecidas, realmente parecidas são, mas são completamente distintas. Porque quando a gente fala de público-alvo, um exemplo que está aqui é, por exemplo, a gente definir que o público-alvo desse projeto são homens e mulheres de 30 a 35 anos, casados, graduados em arquitetura, com renda mensal de R$ 7.500, que pretendem aumentar a sua capacidade profissional e gostam de viagens e procuram apartamentos. A persona, a gente esmiuça e aprofunda ainda mais essa galera que a gente definiu no público-alvo. Então, o Rafael é um cara de 35 anos, tem uma vida estabilizada, é formado em arquitetura, trabalha na área há 10 anos, tem residência própria, 2 filhos, um de 5, outro de 10. Então, a gente aprofunda ainda mais a nossa análise, aprofunda ainda mais o nosso estudo, e isso nos dá propriedade para poder definir o produto, certo? Porque depois de a gente definir o produto, definir tudo isso, a gente vai ter que determinar a tabela de vendas, gente. E daí não dá para fazer a determinação da tabela de vendas como a gente vê muita gente fazendo no mercado, que é através do chute. Não, já foi esse tempo no mercado imobiliário, embora a gente tenha passado por ciclos bons, a gente também passou por ciclos muito ruins, muito difíceis. Então, a gente tem que estar sempre muito melhor preparado. Então, uma pesquisa de mercado, ele vai te fazer flutuar nessa faixa de preço aceitável que você tem que praticar no produto. E nem está muito caro e nem está muito barato, porque se ele estiver muito caro, você vai ter vendas perdidas, e se ele estiver muito barato, você vai fazer o seu cliente perder lucro. E a margem de lucro é o motivo da existência do seu cliente, é o motivo da existência do empreendedor no mercado imobiliário. Ok? Então, a maneira de você fazer uma avaliação de percepção de preço, então ela é muito conhecida no mercado, então a gente utiliza bastante essa, onde define com esses exemplos de respostas o que é barato demais, o que é caro demais, o que é só barato, só caro, e a gente acaba atuando nesses meandros e onde a gente forma a nossa sensibilidade de preço. Partindo disso, a gente tem que estruturar e montar toda a operação comercial. E isso a gente parte para alguns deveres. O primeiro deles é entender a cultura do local. O segundo, ele pode parecer redundante isso que eu vou falar, mas eu acredito que a maioria de vocês que está escutando o que eu estou falando vai se identificar e ver que faz muito sentido. Porque não basta só entender, você tem que respeitar a cultura. Você não pode querer empurrar de goela abaixo uma maneira de trabalhar ou de vender ou de se comunicar que dá certo aqui no sul do Brasil ou lá no Nordeste ou lá no norte do país, porque não funciona. Então, é necessário respeitar a cultura local muito melhor, muito mais do que entender ela. E adaptar o seu modo operante, entender o tamanho do mercado e perceber todas as diferenças. Parece simples, mas é muito difícil e dá muito trabalho desenvolver tudo isso. Além disso, tem um segundo dever, que no processo da linha de trabalho, você vai ter que definir uma quantidade de players que vai trabalhar. Muitas vezes dá para trabalhar com todo mundo da cidade, mas na maioria das vezes não dá. E você vai ter que escolher quais players vão fazer parte do seu processo. Tua estratégia comercial, ela vai ser baseada em preço, prazo, produto, qual benefício
que você vai vender? Como que você vai criar a sensação de pertencimento ao projeto? Avançando um pouquinho mais, você vai ter que represar essas informações, criar sensações de ganho de preço, posicionar o valor do projeto. Tudo isso é necessário para você estruturar o seu plano de ação. É necessário você ter sempre também um plano B pronto para caso o teu plano A não saia completamente de acordo com aquilo que você está pretendendo e planejando. Você vai ter que monitorar o dia a dia com uma mão de ferro e vender caro as informações, porque hoje o teu maior ativo é as informações. Gente, a informação ela tem um valor fantástico, porque depois que você manda a informação, que você envia, que você fala, ela nunca mais volta. Então você tem que escolher e vender muito caro como é que vai ter que posicionar essas informações, porque isso vai te fazer ter o ganho de preço e principalmente o ganho de valor no projeto. Ok? No momento da abertura de vendas, no dever 4, muito cuidado para não queimar a largada. Cuidado ainda maior com privilégios e marmeladas. Gente, ninguém quer participar de um processo de venda onde o sobrinho, amigo, o conhecido do dono, do diretor comercial, tá ali todo dia recebendo informação privilegiada e você lá ralando com um projeto sem saber o que vai acontecer. Então, por isso que é muito importante você colocar todo mundo em condições de igualdade, desenhar o pior cenário e ser conservador na PPP, a política de preços e prazos. Errar sempre para mais na PPP pode micar o teu projeto. Então, muito cuidado para não testar o preço máximo do projeto logo de arrancada. Porque pode ter que, em poucos meses, você ter que estar praticando descontos para poder vender o seu produto. E por isso é importante não queimar a largada. Novamente, é repetitivo. Mas, gente, a ansiedade acaba levando diversos processos e projetos imobiliários ao fracasso. Porque um dos itens mais importantes num processo de abertura de vendas é o timing. Eu mesmo já vendi produtos ruins por estar no time certo e deixei de vender produtos fantásticos porque estavam no time errado. Isso acontece todo dia, certo? E a gente está vivendo todo um processo que tudo mudou, está tudo mudando. Essa questão, essa nossa arrancada aí saindo da pandemia, as pessoas cada vez mais falando em produto, em experiência, o que a gente está vendendo de fato, que produtos a gente está desenvolvendo, se as pessoas querem espaço, querem metro quadrado, se elas querem conforto, querem mobilidade, porque hoje não basta a gente apenas comunicar, a gente tem que instigar o nosso cliente, a gente tem que instigar o mercado. A gente não basta ter um produto na melhor localização, mas sim gerar a melhor experiência de consumo. Não basta ter o melhor PDV, o melhor decorado, nem o material mais cool. A gente tem que contextualizar tudo aquilo que a gente está fazendo com o produto que a gente está lançando. Então, a gente tem 1 milhão de coisas que a gente tem que focar, que a gente tem que desenvolver para ter sucesso no nosso processo. A gente tem que estar sempre gerando a sensação de escassez, porque é do ser humano isso, seja em qualquer produto, ele quer aquilo que não está disponível. A campanha do nosso departamento de marketing ele tem que estar sempre numa crescente e nutrindo a curiosidade das pessoas. Então, sempre mostrar que algo vem aí, dar muito valor ao marketing de boca a boca, não que os demais modais não sejam importantes, mas esse, lógico, é o mais eficiente. Então, gente, não basta pensarmos somente em vender, a gente tem que fidelizar essa turma, a gente tem que ter fãs da marca. E isso é um dos pontos mais importantes do processo imobiliário, porque é nele que o dinheiro vai retornar para o empreendedor. É nele que o investimento do empreendedor vai fazer sentido, desde lá da prospecção
até o momento de chegar a ele retornar o capital que ele expôs nesse negócio, certo? Então, daí para isso, na abertura de venda, tem uma centena de maneiras de fazer. Eu listei alguma delas aqui. Você pode fazer um represamento, DAD, reserva, abertura de vendas, pré-vendas. Não tem modelo certo, porque o mercado imobiliário ele é diferente em cada região desse nosso país. Então, de novo, não tem fórmula do bolo. Você vai ter que escolher o formato de negócio, de lançamento, que melhor se adequa ao teu cenário, que melhor se adequa à realidade do teu mercado. O que melhor tem fit com a realidade da tua empresa. Mas primeiro, o que mais tem fit com o mercado. O mercado é o pai desse processo, tá certo? Gente, eu encerro aqui com uma frase de Napoleão Bonaparte, que na estratégia, decisivo é a aplicação. Tem aí os meus contatos, então, no meu Instagram, o Instagram da empresa, meu site, meu telefone pessoal, direto no WhatsApp. Quem tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, dá um alô aí e a gente conversa e troca figurinha, é uma boa. Sempre à disposição. Muito obrigado por ter o privilégio de estar aqui falando com vocês e desejo muito sucesso a todos vocês e uma ótima virada de ano, que 2022 seja um ano incrível, fantástico para todos nós. Fechou? Grande abraço. Tchau, tchau.